tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início à leitura 2 do capítulo 5 do módulo 2 de português, na página 41, tá bom? Então vamos lá. Na página 34, você leu uma fatura de água. Agora você vai ler uma carta de reclamação que foi feita sobre a mesma fatura. Empresa de Serviços de Água e Saneamento, SAS. Prezados senhores, eu, Cristina dos Anjos, venho apresentar reclamações a respeito de um grave engano na tarifa de água da minha residência em agosto desse ano. O valor da tarifa do mês de agosto é R$ 300, referente ao consumo de água. A quantidade de água gasta e o valor cobrado estão muito acima dos apresentados nos últimos 6 meses. Como não houve aumento no consumo de água na minha residência, acredito que tenha ocorrido um engano. Diante disso, solicito providências urgentes da SAIS para resolver esse problema, a fim de que eu não seja prejudicada financeiramente. Atenciosamente, Cristina dos Anjos. Página 42 e 43, vocês vão fazer a interpretação de texto dessa reclamação da Cristina dos Anjos, tá bom? Dessa reclamação que ela fez para o Serviço de Água e Saneamento, o SAIS. Aí vocês vão responder as páginas 42 e 43 referente ao texto. Página 44, ele fala um pouco sobre o consumo consciente e pede para vocês responderem 3 itens, o A, o B e o C, referente ao que ele está falando lá, tá bom? Aí vocês respondem a página 44 no caderno. E na página 45, a gente vai ver hoje sobre a acentuação gráfica das palavras proparoxítonas. Para a gente entender sobre a acentuação gráfica, a gente vai falar tudo desde o começo. Então, vamos lá. Para que serve a acentuação gráfica? A língua escrita necessita, na prática, de certos sinais auxiliares para indicar a exata pronúncia das palavras. A nossa língua ela dispõe de apenas 3 acentos gráficos. O acento agudo, que indica que a vogal tônica possui timbre aberto, como exemplo, sofá, chulé e café. O circunflexo, que é o conhecido como chapeuzinho, indica que a vogal tônica possui timbre fechado, exemplo, colônia, ônibus e você. E o acento grave, que é usado hoje apenas para indicar o fenômeno da crase, como a fusão de uma preposição mais o artigo, como fui à festa. Uma preposição mais artigo, aí a crase está no ar. Agora, para a gente lembrar, palavras monossílabas, somente uma sílaba. Palavras dissílabas, somente 2 sílabas. Palavras trissílabas, somente 3 sílabas. E palavras polissílabas, 4 ou mais sílabas. Lembram disso que a gente já conversou? A tia trouxe só para a gente lembrar um pouquinho sobre isso. Agora a gente vai ver a classificação das palavras quanto ao acento tônico. Nas oxítonas, quando a sílaba tônica é a última. Exemplo, café, coração, caju. As paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima. Cadeira, régua, táxi. E a proparoxítona é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Ônibus, lâmpada, matemática. Lembra que a gente falou isso na aula passada? A gente está só relembrando agora. E aqui a tia trouxe dicas para acentuação gráfica. Para acentuar uma palavra, você deve dividir a palavra em sílabas, classificar quanto à tonicidade, se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, e de acordo com a sua terminação, encaixar conforme as regras que iremos estudar. Vamos ver algumas dessas regras, como nas palavras monossílabas tônicas. Acentua-se os monossílabos tônicos terminados em as ou as, ou es, ou os, como no exemplo de a ou as, pá, pás, gás, es ou pé, pés, os ou ó, pó, pós. Nas oxítonas, acentua-se todas as palavras oxítonas terminadas em as, es, os, em e ens, como exemplo de a ou as, vatapá, guaraná, sofás, ou es, pajé, vocês, café, ó ou os, giló, vovó, vovô, paletó, em, também, vintém, contém, ens, parabéns, vinténs, contens. Nas paroxítonas, acentua-se todas as palavras paroxítonas terminadas em R, em L, em N, em X, em I ou Is, em us ou em on ou ons. Como exemplo de R, açúcar, repórter, de L, túnel, possível, de N, hífen, abdômen, de X, tórax, látex, de I ou Is, júri, lápis, táxi, us, vírus, bônus, ons, próton, elétrons. Então, todas essas palavras que terminam nessas letras, a gente acentua na paroxítonas. Nas proparoxítonas, todas elas são acentuadas graficamente, como a gente pode ver alguns exemplos. Lâmpada, pêssego, sábado, empréstimo, estômago.
Página 47 e 48, vocês vão fazer uma carta de reclamação. Primeiro, vocês vão planejar a carta de reclamação, depois vão colocar em prática. Depois, vão avaliar a carta de reclamação e enviar a carta de reclamação, tá bom? Cada passo desse tem no livro, na página 47 e 48. E vocês fazem no caderno, tá bom? E depois mostra pra tia. Então é isso, pessoal. A gente viu um pouco sobre os acentos. Vimos também que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas graficamente. E vimos acentos de outras regras, né, de outras palavras. Espero que vocês tenham entendido. Essa é a nossa agenda do módulo 2, certo? A interpretação de texto da carta de reclamação é da página 42 a 44 e o estudo da língua é a página 45 e 46. Já a produção de texto também é no módulo 2 de português, que é a carta de reclamação que vocês vão fazer que a tia explicou, que é na página 47 e 48 e vão realizar ela no caderno, tá bom? Então, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!